E a Bolsa Brasileira está registrando mais uma queda nesse dia 31 de maio de 2024. Veja que o índice Bovespa está caindo aqui 0,5%, quase perdendo 122 mil pontos. Esse índice que chegou a tocar recentemente ali no começo do ano 134 mil pontos. E o que mudou de lá para cá? Vamos tentar entender um pouco o porquê de tanta queda. Eu destaquei principalmente aqui 3 empresas para a gente conversar, uma de cada setor previdenciário, uma seguradora, um banco e uma elétrica. Inclusive, essa Transmissão Paulista aqui está caindo 5% só no dia de hoje. Ela chegou a bater recentemente os R$ 28,30, se não me engano. E agora vem registrando queda sobre queda e está aí nessas cotações de R$ 25,13. Vindo aqui para a nossa planilha de preço teto, veja que o dividend yield estimado para esse ano de 2024 dessas 3 ações é bem interessante aqui. A BB Seguridade acima de 10% nessas cotações de R$ 32,30. A Transmissão Paulista Isacetep nessas cotações de R$ 25,13 está registrando ali, estamos estimando um yield de 7,36%. Lembrando que ela só vai pagar ali no ano que vem. A Datacom provavelmente vai ser no mês de dezembro. A gente está exigindo 7% de yield para ela. O preço teto é R$ 26,41. Tem uma margem de segurança aqui de 5% para a compra. Então, quem está buscando uma empresa de energia elétrica e transmissora, inclusive, eu acho que a Isacetep é uma boa empresa de se estudar, principalmente nessas cotações de R$ 25,00. E se continuar caindo, pessoal, vai ficar muito interessante. Eu acho que eu vou voltar a aportar em Transmissão Paulista ali abaixo dos R$ 24,00, porque inclusive o ano já está passando, né? Daqui a pouco está se aproximando dezembro aí e vem aquela Datacom. E falando de banco aqui, pessoal, o Itubi3, a gente vê que o dividend yield estimado está apenas em 5,94%, quase os 6%, né? Está chegando em nosso preço teto ali, mas lembrando que esse payout aqui é muito fraco de 40%. Tem muita casa achando aí que ele pode repetir o ano de 2023, onde ele pagou um payout de 60%. Se a gente botar aqui pelo menos 50% de payout, já dá ali um dividend yield estimado acima de 7%, 7,4%. E antes de continuar o vídeo aqui, pessoal, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que estão acreditando aí na gente, estão gostando dos nossos vídeos. Veja que a gente chegou nos 1.000 inscritos no dia de ontem, 30 de maio de 2024. Eu estou muito feliz com essa marca. Em breve eu quero trazer aqui para vocês novidades nesse canal, para a gente se aproximar mais e colocar cada vez mais qualidade em nosso projeto aqui, que é esse canal Dividendo Complementar. Eu quero destacar essa notícia aqui que tenta explicar um pouco por que o Ibovespa está caindo tanto, principalmente nesse mês de maio, mas também no ano como todo e nos últimos dias. Maio vermelho, o Ibovespa tem um dia de queda e mês para esquecer. Veja o tamanho do tombo. O Ibovespa encerrou o pregão dessa sexta-feira com mais de uma queda em meio a dados de inflação dos Estados Unidos. A bolsa fechou o dia a 122 mil pontos, recuo de 0,5%. A queda poderia ter sido pior não fosse a Petrobras, que disparou mais de 3%, PETR3. Agora, PETR4 também subiu quase 3%, pessoal. Veja aqui nessa minha aba de commodity, a Petrobras subindo bastante, enquanto as outras ações ligadas às commodities, tudo caindo. Só não aqui a Petro Recôncavo e a 3R. A REC V3, ela divulgou um novo provento aqui interessantíssimo, subiu aqui quase 5% nas cotações. A 3R Petróleo, não sei qual foi o caso que ela subiu, o petróleo parece que ficou parado. Mas enfim, vamos voltar aqui. Veja que o índice termina o mês com queda de 3%, na semana o tombo é de 1,78% e no ano é de mais de 9% já esse tombo. O que está causando tanta queda na Bolsa Brasileira? Veja que mudanças de perspectiva, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, provocaram um terremoto entre investidores. O mercado já avalia, inclusive, que o Banco Central possa parar os cortes da Selic hoje em 10,5 pontos percentuais. A gente tinha uma estimativa de queda dessa taxa Selic até os 9, 9,25, depois foi subindo 9,75 e agora pode ser que o Banco Central pare de cair essa taxa Selic nos 10,5% mesmo. Isso porque lá nos Estados Unidos, a inflação, apesar de ter vindo os dados hoje em linha ou um pouco abaixo do esperado, a inflação continua forte, a economia estadunidense continua pujante. Então parece que essa taxa de juros na faixa de 5,25 a 5,5 não está surtindo o efeito contracionista esperado. Então talvez a taxa de juros americana tenha que ficar alta por mais tempo, quem sabe até subir um pouco mais, o que seria um pesadelo para todos os mercados no mundo. E esse é um dos motivos que faz com que a nossa Bolsa Brasileira não ande e, por sinal, na verdade, está andando para trás. E se você tem alguma dúvida do porquê que subir juros nos Estados Unidos ou manter esses juros altos por muito tempo é ruim, é simplesmente porque o dinheiro ele some dos mercados mundiais. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o dólar no dia de hoje, uma alta que saiu de 5,20 para 5,24, chegou a tocar ali os 5,25,
e aí sim o dinheiro vai saindo do país e vai saindo dos outros mercados, vai saindo da renda variável, indo para a renda fixa, que também está ficando interessante a renda fixa brasileira, mas interessante também a renda fixa norte-americana, que é considerada uma das mais seguras de todo o mundo. Mais cedo, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o PCE, PCE, tá errado isso aqui, aumentou 0,3%, é o índice de inflação. O índice é utilizado para medir a inflação do país, o que sugere que o ritmo elevado no aumento dos preços pode durar por mais tempo do que o esperado, lançando dúvidas sobre quando será possível cortar os juros, era o que eu estava falando. Na base anual, o PCE subiu 2,7% após avançar o mesmo valor em março. Os resultados, tanto para o mês quanto para o ano, vieram em linha com as projeções de economistas consultados pela Reuters. Aí ele destaca que o que aconteceu nos Estados Unidos, veja que as bolsas subiram por lá, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no final do pregão ali estadunidense. O S&P subiu forte, Dow Jones também, até o Nasdaq subiu forte, porque estava tendo uma queda muito forte aqui, e de repente fechou até no positivo, mas o Nasdaq estava caindo feio. Veja, por exemplo, o gráfico do S&P de 15 minutos, cada candle desse representa 15 minutos, e ele começou ali em alta, com os dados do PCE, e depois já foi realizando, E de repente deu essa esticada de 1,6% aqui no final do pregão. O que aconteceu, sinceramente, pessoal, eu não sei. Tenho algumas suspeitas, mas não vou abrir a boca para falar aqui, que eu posso estar falando besteira. Mas realmente foi uma puxada muito forte de 1%. O Nasdaq também subiu forte no final do pregão. Dow Jones também, todas as bolsas americanas subiram forte aqui nesse final de pregão, cerca de mais de 1%, entre 1% e 2%. Voltando então para a matéria, segundo a analista da Levante aqui, apesar do PCE positivo, positivo porque veio em linha com o que era esperado, mas esse PCE, essa inflação poderia ser menor, poderia estar em níveis mais baixos, o ambiente interno se mantém desafiador e ainda há certa cautela frente às incertezas em relação ao momento de corte de juros dos Estados Unidos, o que contribui para a pressão sobre os índices em todo o mundo, pessoal. Não é só no Brasil não, apesar de que o Brasil é a pior bolsa do mundo em dólar. Aí vem uma análise mais técnica aqui dos analistas do Itaú BBA, que alertam que o Ibovespa perdeu o suporte em 123.300 pontos e pode abrir caminho para quedas mais acentuadas. Em caso de nova mínima, o índice poderá acentuar o movimento de queda e os próximos suportes são em 120 mil pontos, 115 e 111 mil pontos. Mínima de outubro de 2023. Agora veja bem, pessoal, o que eu acho dessa situação é que as empresas elas não estão perdendo fundamento. As empresas continuam crescendo, apresentando bons resultados. Claro que você tem que ver qual empresa que você está olhando aqui. Eu selecionei 3 que podem ser muito boas para você estudar, tanto a Transmissão Paulista, quanto o Itaúzão e a BB Seguridade também. São 3 excelentes empresas que vêm apresentando aí crescimento ou dos lucros ou dos seus projetos. No caso da Transmissão Paulista, tem muito projeto para entregar aí e pode ter uma probabilidade muito grande de aumentar os seus lucros. E se você lê isso aqui e fica um pouco desesperado com a bolsa podendo chegar aos 115 mil pontos, aos 111 mil pontos, sei lá, até os 100 mil pontos, tem que ter cuidado e se perguntar se você está no lugar certo, se você está ali na renda variável, se ela é para você, talvez a renda fixa fosse mais adequada. Se você está construindo uma carteira de previdenciário, uma carteira de renda passiva, é o momento de você olhar para a sua planilha de preço-teto, olhar qual o seu preço-teto das ações, ver qual que é a ação que está fazendo sentido no seu portfólio e continuar aportando, continuar seguindo a estratégia, porque uma hora ou outra as coisas mudam e as empresas voltam a se valorizar e aí sim que vai ficar difícil comprar boas empresas a bons preços. Eu acho que é um excelente momento que a gente está vivendo hoje de aporte. Eu estou conseguindo aportar aos poucos aí e eu acho que essa estratégia que as pessoas deveriam seguir. É claro que cada cabeça é um mundo aí e cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Me chamo Pedro, sou o criador aqui desse canal Dividendo Complementar. Mais uma vez eu agradeço pelos 1000 inscritos aqui no meu canal. Lembrando que a gente fala sobre ações pagadoras de dividendos aqui, principalmente tem essa planilha de preço-teto que é gratuita. Em breve eu estou trazendo novidades aqui para o canal. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.